Boa noite. Aguardando meus seguidores aqui. Arrumando aqui para vocês terem uma melhor imagem, né? Carol, seja muito bem-vinda para nossa live. Estou organizando aqui para a gente ter um melhor ângulo. Vamos aguardar. Hoje a gente tem uma convidada especial. Essa convidada se chama Rosa e nós vamos conversar um pouquinho sobre como não se estressar com os filhos. Será que isso é possível, gente? Hein, Carol, me fala. Será que isso é possível, não se estressar com os nossos filhos? Eu espero que sim, porque eu tô super curiosa para saber. Eu confesso que eu me estresso mais ou menos com a minha, mas eu sei que são fases, né? Então vem muita fase por aí ainda. E eu acredito que a maioria das mães, né, tem essa dificuldade também de perder um pouquinho a paciência. Algumas pessoas acreditam que, como eu trabalho... Boa noite, Lid, tudo bom? Né, Carol? Possível mas é difícil. Algumas pessoas às vezes acham que o fato de eu estar trabalhando já na área, com crianças e tudo mais, acreditam que eu tenho muita paciência. Eu também acho que eu tenho, né? Mas com o filho dos outros, não com a minha. E isso realmente acaba acontecendo, porque eu sempre falo, o santo de casa não faz milagre, né? Então, eu tenho uma certa dificuldade, sim, em alguns momentos com a minha filha, até porque como eu trabalho o dia inteiro com criança, então quando eu chego em casa, a minha paciência já diminuiu. E eu acredito que isso acaba influenciando bastante nos meus estresses com a minha filha. A Lídia aí tá falando, não tenho muita paciência, já grita logo, né, Lídia? Ó, já vi que a Rosa entrou e já vou chamá-la aqui então, ok? Vamos conversar com uma especialista, né? Nada como falar com alguém que entende realmente do assunto. Lide, Rodrigo, boa noite, seja muito bem-vindo. Leia Daiane, seja muito bem-vindo. Camila, Kátia, Patrícia, muito bem-vindos. Vou chamar aqui a Rosa. Pronto, já chamamos. Isso aí, gente, já vai enviando essa live para os amigos, para as amigas de vocês, que vocês sabem que também se estressam com criança, com os filhos principalmente. Manda essa live para eles, curte o coraçãozinho, que a gente chama mais pessoas para essa live, que a gente consegue ajudar muito mais mães aí, né? E papais. Boa noite, Rosa! Boa noite, Ginéia. Tudo bem? Tudo, e você? Bem também. Por aqui tudo certinho. Que bom. A Rosa é de Brasília, não, perdão, Rio de Janeiro, né, Rio Rosa? de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro. Então aí já são 20 e 38 na verdade. Isso. Rosa, se apresenta pra gente, por favor, fala um pouquinho de você, da sua formação, do seu trabalho. Então, gente, boa noite.
Boa noite para quem já chegou aí, está aí com a gente. Eu sou a Rosa, eu sou educadora parental, eu trabalho com famílias. Eu trabalho exatamente ajudando as famílias a entenderem, né, como elas chegaram na situação. Quando a família chega para mim, normalmente é numa situação de estresse, né? Então, como elas chegaram até aquele momento e como elas podem sair desse lugar. Porque a gente estuda para fazer muitas coisas, né? Quando a gente quer se preparar para alguma profissão, a gente vai lá e busca, a gente estuda. E nessa missão de ser pai e mãe, que é a missão mais importante da nossa vida, a gente às vezes não estuda, a gente faz por instinto, né? Ou a gente reproduz o que fizeram com a gente. Quando o que fizeram com a gente não foi tão bom assim, a gente se afasta totalmente do que fizeram com a gente. E aí a gente, às vezes, cai na permissividade, né? Com medo de ser autoritário demais. Ou a gente fica no autoritarismo, com medo de ser permissivo demais. E exatamente o meu trabalho é ajudar as famílias a encontrar esse equilíbrio entre ser gentil e firme ao mesmo tempo, né? E atender as necessidades de todos, porque todos temos, né? A mãe tem necessidades, a criança tem necessidades, os pais, né? Os pais em geral têm necessidades. E é sobre isso, o meu trabalho é sobre isso. Nossa, eu queria Rosa. contar para vocês rapidinho como foi que eu cheguei até esse lugar, né? A minha mãe está aqui na live e aí eu vou falar um pouquinho dela assim bem rapidinho, mas faz parte porque tudo que a gente viveu até hoje nos trouxe até aqui, né? Então, eu sou educadora parental e a minha missão é exatamente essa, é ajudar as famílias a terem essa leveza, né? Encontrarem esse equilíbrio, né? Eu fui uma criança que apanhei muito, né? Apanhei muito e ouvi muitas coisas duras, né? Minha mãe, ela reproduziu a educação que deram para ela, então ela reproduziu, fizeram com ela, e isso é zerado entre a gente, né, mãe? Ó, zerado, tá tudo resolvido. Só que é uma parte da história que eu preciso contar para que a gente entenda como foi que nós chegamos até aqui. E aí, quando eu engravidei da minha filha, a mais velha, eu tenho uma filha de 12 anos e um filho de 5 anos. Quando eu engravidei da minha filha mais velha, eu jurei para mim mesma que eu não ia bater. Eu não vou bater de jeito nenhum. Né? Tá, eu não bati. Eu não bati, mas eu era extremamente autoritária. Eu gritava, eu ameaçava, eu arrastava. E quando a Clara fez 6 anos, eu só olhava para ela e ela fazia o que eu queria. Ou parava de fazer, né? Porque eu achava que ela devia parar. E quando chegou nesse momento, eu achei assim, olha, nossa, eu sei educar, né? Eu olho a criança já, né, faz tudo o que eu quero. Só que não era bem assim. Quando começaram a acontecer algumas situações dela cometer algum erro, ela começou a procurar o meu marido, começou a procurar a minha sogra, né, para ajudá-la a resolver a situação. E chegou uma vez que ela implorou o meu marido para ele não me contar que ela tinha cometido aquele erro. E aí, claro que ele chegou e falou, olha só, aconteceu isso e isso. A Clara pediu para eu ajudá-la a resolver e implorou para eu não te contar. E nesse momento, eu me sentia perdida, me senti abandonada, me senti apavorada, me senti extremamente frustrada, porque eu não queria aquilo. Eu não queria que ela corresse de mim, ou que ela tivesse medo, ou que eu fosse a última opção, ou que ela implorasse para alguém não me contar que ela cometesse algum erro. Só que eu não sabia o que fazer, eu não queria bater, eu não bati, né? O que eu sabia, eu achava que eu estava fazendo e que estava dando certo, e não estava. Porque eu não fazia a menor ideia de que eu precisava de uma intenção para educar, né? Eu não fazia a menor ideia. Eu não pensava lá na frente, eu pensava em agora. Foi quando eu comecei a buscar caminhos, foi quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender que existia um outro caminho. Que tem como você ser gentil e firme ao mesmo tempo, educar sem violência. E aí eu comecei a colocar em prática, comecei a espalhar a ideia. E aí eu resolvi que a minha missão... Resolvi não, eu descobri que a minha missão era exatamente essa. Ajudar famílias
a encontrarem essa solução menos dolorosa, porque dói muito nas crianças, mas dói muito na gente. Quem aqui, quando acaba de gritar e dar um sermão e explode com o filho, não fica depois com a consciência super pesada? Quem aqui, depois de dar uma palmada na criança, não fica com o coração doendo? Gente, ó, eu já fui essa pessoa. Gritava e depois chorava porque eu estava com a consciência extremamente pesada. Né? Só que era o que eu Eu achava que já, tinha que fazer. Rosa, eu várias vezes eu cheguei, inclusive, a pedir desculpa para minha filha e falar para ela que na verdade eu que estava nervosa e que não era para ela fazer aquilo, mas que eu tinha me exaltado porque eu estava nervosa. Então, de tanto que pesa, né, no coração da gente, dói isso, né? Dói, sem falar na criança também, que a nossa relação, o nosso papel como mãe, é o primeiro contato de amor, de vínculo, de cuidado, de proteção. Então, a criança espera e precisa, né, desse nosso papel, desse nosso olhar. E quando a gente grita, bate no nosso filho, e aí por muitos motivos, né, eu tenho um curso que fala sobre isso, né? Não sei se você comentou antes, né? Que é Não, como parar de discutir com seu filho. É um curso que fala exatamente sobre isso, que eu trago passo a passo para você conseguir transformar essa relação e deixar de explodir com seu filho. E, na verdade, não é deixar, porque somos humanos, né? Nós vamos sempre errar. E esse papel de deixar claro para o nosso filho que somos humanas também faz parte, né, eu dessa. falo muito isso para as mamães dos meus pacientes, né? Eu falo que a gente sempre tenta fazer o melhor. Nós, mães, mesmo que a gente vai errar, justamente, nós somos humanas, então nós vamos errar. Mas com certeza a gente erra tentando acertar, sempre pensando no que é melhor para eles, né? Então isso é fato. Eu acho que essa questão de não se julgar tanto também é importante, né, Rosa? Sim. Então, no curso, o primeiro módulo, eu já trago muito essa questão de. O título o primeiro não é sobre o outro, é sobre você. Porque às vezes a gente fica com a consciência pesada porque gritou, porque bateu, né, porque castigou, né? E aí, quando a gente para olhar para essa mãe, ela não tem nem as suas necessidades básicas atendidas. Essa mãe não consegue ficar sozinha 20 minutos. Essa mãe passa o dia inteiro sem fazer uma respiração consciente. Essa mãe não consegue ir ao banheiro sem ter alguém batendo na porta. Essa mãe não tem uma noite de sono, que deveria ter um sono reparador. Essa mãe, às vezes, é frustrada em alguma área da sua vida, né? Então, a primeira parte, assim, o primeiro módulo do curso é exatamente esse. Não é sobre o outro, o primeiro é sobre você. E é esse olhar para a gente entender, né? Porque às vezes é uma necessidade básica sua. Você não vai conseguir parar de explodir se você não suprir uma necessidade básica, que você nem sabe que é uma necessidade básica. Sim, Imagina assim, ó, eu, por exemplo, se eu tiver com sono, cansada ou com fome, são três coisas, três aspectos que fazem eu ficar mais perto de perder o equilíbrio, sabe? Então, porque são necessidades básicas. Então, eu preciso atender a minha necessidade, porque eu sei que se eu me negligencio, eu vou acabar explodindo com meu filho, sim. porque é uma necessidade básica. Isso é uma das coisas que eu sempre falo. Eu com fome ou com sono, não tente conversar comigo, não tente um sorriso, não tente nada. Primeiro preciso resolver a minha necessidade. Mas, Rosa, já que você já está comentando aí do seu curso, eu não cheguei a comentar no início, então eu vou falar agora rapidinho, tá? Para quem está nos acompanhando aqui, então, na verdade,
A Rosa, gente, ela tem um curso e o nome do curso é justamente o nome que a gente deixou para essa live. Como não explodir com os nossos filhos. E por ser um título tão chamativo, e eu acredito que seja, como eu falei no comecinho, é uma dificuldade de todas as mães, mesmo que algumas às vezes pensem que eu não tenho essa dificuldade por ter a paciência e trabalhar com tantas crianças, a gente tem essa necessidade sim, porque quando é com os nossos filhos é diferente. Eu, inclusive, falo, Rosa, para alguns aqui, que a minha filha, apesar de ter 3 aninhos, eu já começo a trazer ela para o nosso espaço para que ela receba os estímulos, já que ela está numa fase que ela demonstra interesse. Então, está partindo dela, então eu trago ela, né? Por quê? Porque santo de casa não faz milagre. Em casa, eu sou mãe, eu não sou Sim, professora, eu não sou psicopedagoga, então eu também sinto essas necessidades, né? E então é claro que eu tive interesse em conversar com você e a gente fazer essa live. E também porque esse curso, ele surgiu, né, Rosa? Esse curso online de como não explodir com os nossos filhos, porque o Diogo, meu marido, está fazendo o Empretec aqui em Primavera, que é um curso do Sebrae, junto com uma amiga sua, né? Que foi sua cliente, Rosa. Isso, né? E, e, isso. sur- e aí surgiu a ideia de lançar esse curso, né? Esse curso online. E a gente achou maravilhoso. Então, vou deixar você falar como que surgiu. Então, quem está fazendo aí nos ajudando nesse curso aí é o Diogo e a sua amiga Carol, certo? Certo. A Carol, ela foi a minha primeira cliente quando eu decidi passar a atender no formato online, né? E aí eu fiz um atendimento completo com a Carol, né? Um atendimento individual. A gente toda semana se encontrava e aí a gente trabalhava com algumas ferramentas, enfim. Ela estava passando por um momento com os filhos dela, que ela estava gritando muito, estava explodindo muito, né? E aí a gente fez um passo a passo, e aí ela me falou, né, até essa semana, os filhos dela na época, eu acho que a Bebel, eu acho que ia fazer 2 anos, e o mais velho dela eu acho que ia fazer 3 anos, a diferença deles é pouquinha. Eles eram muito pequenininhos. E aí ela e aí ela me procurou exatamente por isso, porque ela precisava de ajuda, né, nessa situação que ela se encontrava. E ela falou para mim, quando ela me procurou a respeito do curso, que ela queria vender a ideia da transformação que ela teve na vida dela. E ela falou que ela é uma multiplicadora da transformação que ela pôde vivenciar, né, com os atendimentos e com o acompanhamento. E é isso que ela queria. Ela queria passar para as pessoas essa ideia, essa transformação. O que ela quer? Porque O que ela ela quer é passar. sentiu isso, né? Ela Sim, sentiu isso na sim. pele. Porque isso, ela pôde viver essa transformação e essa transformação fez que na época, né, o trabalho que nós fizemos na época, ela falou assim, Rosa, eu ainda faço isso até hoje, né? E ela ainda traz coisa para a vida dela. Ela falou, mudou drasticamente a minha vida, a minha relação com os meus filhos. E é exatamente isso. Eu sei o poder de transformação que o seu trabalho traz. E é isso que eu quero vender. Ela falou, é isso que eu quero vender. Então, foi exatamente nesse momento que a gente conversou e decidiu, né, o curso, né, Fazer o para que as curso. pessoas possam. Porque tem gente que consegue passar por atendimentos no formato online ou presencial, consegue agenda, né, enfim. Agora, tem pessoas que não conseguem nesse formato de atendimento individual. Preferem um curso gravado, porque aí assiste de acordo com o que pode, no seu tempo, no seu ritmo, né? Assiste, Essa assiste de semana me novo. perguntaram isso, se eu preferia cursos online ou presencial. Aí eu até comentei, eu gosto muito do presencial. Porém, como eu ainda tenho uma filha pequena, então e o meu horário é bastante corrido de trabalho,
Então, o online acaba me facilitando justamente por isso, porque eu posso assistir um pouco hoje, um pouco amanhã, então tem a flexibilidade, né? E eu posso voltar a assistir mais de uma vez, né? Inclusive também, porque, por exemplo, o seu curso tem o WhatsApp, que a gente pode trocar essas particularidades também, né? Se eu quiser relatar, É, por exemplo, dificuldades com a minha filha, eu posso conversar com você pelo WhatsApp e a gente também vai trocando ideias, né? nem só comigo, né? A minha ideia é a ideia de comunidade, porque eu percebo nos meus atendimentos que uma das dores das mães é se sentirem sozinhas. É como se fosse alguém, por exemplo, viciado em álcool, tem lá os alcoólicos anônimos, né? Eles só por hoje eu não bebi. E é nesse sentido de apoio, só por hoje eu não gritei, só por hoje eu não bati. E o que acontece com você acontece comigo, acontece com a sua vizinha do lado. Só que você não sabe. Então, a minha ideia é realmente criar uma comunidade para que não só eu, mas que nós possamos nos apoiar no geral, para que nós possamos trocar as nossas dores, para que nós possamos trocar os nossos desafios. E quando a gente evolui, quando dá certo, quando, sabe, as nossas alegrias, nossas conquistas também, né? Sem falar que no nosso curso também tem a opção, nós vamos fazer 2 encontros ao vivo pelo Zoom, né? Então não é só o gravado, a gente vai poder estar junto em algum momento, tirando as nossas dúvidas, trocando, conversando, né? E aí eu acredito que a gente consiga juntar um pouquinho da praticidade do online e o gostoso de estar perto, né? De estar ali junto, né? Ao vivo. Ai, Rosa, eu confesso que eu estou muito ansiosa. Lá em casa, você falou um pouquinho do seu relato, inclusive o pessoal que está aqui nos acompanhando pode ir escrevendo, tá, gente? Perguntas, comentários, eu já li um antes ali, depois eu vou repassar, até tirei print para passar para você, tá, Rosa? Vão comentando que a gente vai olhando, tá? Rosa, por exemplo, lá em casa, a gente sempre teve assim uma regrinha de não bater, né? O meu marido, então, ele tem isso assim, de ele não aceita de forma alguma bater. Mas eu já sou, para vocês verem, né, gente? Olha aí, trabalhando com criança, mas com um filho é diferente. Então, assim, eu já cheguei sim a me estressar ao ponto de, às vezes, dar uns tapinhas no bumbum, na perna, né? Assim, mais na coxa, né? Então, eu já cheguei a fazer isso sim. É só eu olhar para o meu marido que pronto, né? Eu já ganhei briga com os dois, não foi nem só com a minha filha. Então, como eu tô falando assim, eu tô muito ansiosa porque eu tenho essa certa necessidade. Como eu falei, não com os meus pacientes, mas com a minha filha, né? Que ainda é pequena e a gente sabe que começam fases, eles têm fases, né? E a gente sempre fala, uma fase acaba preparando você para a próxima, mas cada vez vem fases mais difíceis. Até eu acredito que fase de adolescência, então, né, pelo menos assim, os pais que vêm, que trazem as queixas para mim, adolescência aí ganha disparado. Falando, não sei se é fase da adolescência, mas meu filho tá assim, 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 não quer mais fazer tarefa, é sempre uma birra, um estresse na hora da tarefa e aquela situação, né? Então não tem como fazer tarefa em casa se não for com brigas. Então é para todas essas situações, né? Então não é para o hoje, é para uma vida, né? Que a gente precisa aprender a não se estressar aí com os filhos. Vem posteriormente, né, Rosa? Sim, um dos módulos do curso é que eu ajudo você a construir a intencionalidade da sua relação com o seu filho, né? Porque a gente não pensa, como eu te falei, a gente não pensa na nossa relação daqui a 30 anos. Mas se eu te perguntar assim, ó, Dineia, quando sua filha tiver 30 anos, imagina a sua filha com 30 anos, né?
que características você quer que a sua filha tenha? Né? Ah, ela é adulta, você está vendo a sua filha chegando. Como é que você quer que ela seja? Que adulta é essa que você quer? Que características você quer que ela tenha, sabe? E aí a gente nunca pensa sobre isso quando os filhos nascem assim. E aí a maioria dos pais, e aí o pai que tiver aqui, me digam aqui nos comentários que características vocês querem que os seus filhos tenham quando eles tiverem 30 anos. Vamos colocar assim, 25 anos, 30 anos. É porque assim, né, Rosa, é tão gostoso você ouvir elogios do seu filho, da sua filha, né? Nossa, ele é muito querido, ele é muito educado, né? Então, poxa, a gente pensa, ai, fiz um bom trabalho, então, né? Porque a gente sempre comenta, eu acho que hoje está cada vez mais difícil não ter filhos, mas educá-los, né? Justamente por isso. Às vezes a gente tenta educar de um jeito, a internet vem aí, educa de outro, né? E a gente fica aí numa competição que geralmente desleal, perdemos. né? Desleal. Desleal, porque geralmente a gente acaba perdendo. Então, a educação acaba sendo muito difícil mesmo, né? Mas é nessa questão. E ainda mais nos tempos de hoje, a gente precisa ter intenção quando a gente educa o nosso filho. Qual é a sua intenção na educação com o seu filho? Na sua relação. A minha intenção é que meu filho confie em mim. A minha intenção é que meu filho seja respeitoso, que ele me respeite. A minha educação é que ele seja amoroso. A minha educação é que ele seja feliz, né? Que ele tenha uma autoestima elevada, que ele corra atrás dos sonhos dele. Não é isso que a gente quer pro nosso filho? Com certeza. Será que sou só eu que quero? Não, aqui a Tuana respondeu: responsável, respeitoso, afetuoso, né? Exatamente. E aí, com base nessas intenções, eu te pergunto, hoje, quando o seu filho comete um erro, como é que você faz para corrigir o erro do seu filho? Eu grito, boto de castigo, explodo, bato, às vezes eu ameaço, às vezes eu dou recompensa se ele se comportou bem. E aí, geralmente, eu acho que o mínimo do mínimo é o tom de voz elevar um pouco. Isso é o mínimo que acontece. E será que esse tipo de comportamento que eu tenho na hora que meu filho comete um erro vai fazer com que ele cresça esse adulto, que ele vire esse adulto com essas características? Será que essa relação vai ter confiança? Será que ele vai ser respeitoso? Será que ele vai conseguir ir atrás dos sonhos dele? Autoestima elevada? Será que essa resposta está no curso? Essa resposta está no curso? Então, no curso, eu ajudo você a criar essa intenção e a entender que caminhos conseguir a sua intenção. Tá. Que eu preciso disso. Precisamos, né, Edneia? Precisamos. Bom, e me fala uma coisa, Rosa. Que dicas que você já pode dar, assim, pra gente hoje? Como é que a gente fala? Dar um presentinho pra gente de como a gente pode tentar controlar um pouquinho as nossas emoções antes de explodir com a criança. Tá. Quando a gente explode, a gente tá... Vamos falar aqui que um dos motivos, né? Um dos motivos é porque a gente tem alguma das nossas necessidades não atendidas. E aí pode ser necessidade de se sentir respeitada, pode ser uma necessidade de silêncio, pode ser uma necessidade de ficar só, pode ser uma necessidade de comida, sono, descanso, de ser valorizada, né? Alguma necessidade dessa não está sendo atendida. E aí eu fico com raiva. Primeiro eu começo a ficar irritada, no nível 1. E aí aquela irritação, imagina uma reguinha que vai lá em cima e a explosão. E aí eu começo a ficar irritada no nível 1. E aí eu vou negligenciando,
E essa irritação vai subindo, vai subindo, vai subindo, a ponto de explodir, né? Primeiro a irritação, e aí depois vem a emoção da raiva, e aí a raiva, né, num nível mais elevado, raiva com raiva, eu explodo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para não explodir com seu filho é exatamente olhar para que necessidade sua não está sendo atendida. Já explodi, e agora? Aí eu vou, tá, o que me fez explodir? E aí eu preciso lembrar. Porque muitas das vezes é a negligência com a gente mesmo, né? Tá, mas agora eu já tô com raiva, Rosa, o que eu faço? Tá, você consegue, pelo menos na hora que tá vindo aquela vontade de ir na geladeira e beber um copo de água pausadamente? Sim. Porque a sua vontade é ali resolver agora. Criança, para de gritar agora. Vem aqui, já mandei pro banho. Já falei 1000 vezes. Sabe? A nossa vontade é isso. Tá, Rosa, minha vontade é essa. O que eu faço agora? Você consegue pelo menos ir até a sua geladeira e beber um copo de água, gole por gole, e respirar? Eu acho que eu, na maioria das vezes, consigo. Não é Você sempre. acha que Não vou dizer que é sempre. E você acha que te ajudaria a sair daquele auge da explosão? Sim, porque aquela questão de ação-reação, né? Você acaba agindo muito pelo impulso. Então, se você para um pouquinho, respira, bebe uma água, quando você volta, porque tem algumas coisas assim que eu já li na minha área, né? Então, algumas coisas assim, palavras ditas não podem mais ser apagadas. Então, muitas vezes, quem bate esquece, mas quem apanhou vai lembrar. Então, eu sempre procuro lembrar disso, né? Então, se você respira, se você para um pouquinho, você evita de falar essas coisas no impulso, né? Por isso que eu falei que Isso, como eu vai com raiva, já tento me vai com controlar raiva um para pouquinho nesse sentido, então na maioria das vezes eu vou conseguir beber uma água assim. vai com raiva para a geladeira, abre a geladeira com raiva, coloca a água no copo com raiva, porque não é mágica, não vai, não vou dizer que é um estalo, mas abre a geladeira com raiva, coloca a geladeira, coloca a água com raiva no copo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Sabe? E isso Até parece passar. óbvio, gente. Parece óbvio, mas isso pode te ajudar muito a diminuir as suas explosões. E eu acho que a E gente existem passa algumas. muito nosso sentimento para a criança também, né, Rosa? Porque se a gente está nesse estado, a nossa criança, o nosso filho, ele também acaba ficando estressado. E aí ele muda de humor também constantemente, né? Ou de uma forma muito rápida. E aí, com dois alterados, tanto você quanto a criança, aí complicou de vez. A Camila falou: vou beber uns 5 litros de água por dia. Sim, Camila, no início, mas depois você vai ver que você vai precisar menos. Por quê? Porque a sua capacidade de autorregulação vai aumentar. Sem falar que você é um exemplo do seu filho. O seu filho ele está olhando tudo que você faz. Daqui a pouco, quando seu filho estiver com raiva, ele vai para a geladeira beber água. Porque ele está vendo que isso funciona com você. Entendem? A forma como eu reajo à minha raiva é um exemplo para como meu filho reage à raiva dele. Ele tá com raiva. Se eu tô com raiva, eu posso bater, gritar, xingar, bater porta. Eu posso, né, arrasar com a vida de quem estiver na frente. Ele, quando tá com raiva, sendo criança, ele tem que se conter. Ele não pode fazer birra, não pode chorar, não pode se jogar no chão, não pode bater porta, porque é absurdo você batendo porta. Sabe? Então, eu sou adulto, eu deveria conseguir me regular. Eu sei que não é fácil, mas assim, né? Vamos colocar. Eu sou adulta, eu deveria conseguir me regular. Eu não consigo.
A criança, Aí a nossa criança tem que regular. ela vai precisar de você. Você vai precisar ensiná-la essa autorregulação. Ela não nasce sabendo se regular. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Até os 4 anos, a criança não tem capacidade física de regulação. Então, mesmo que ela queira, uma criança de até 4, ela tá com raiva, ela não consegue. É físico. Ela não consegue se regular. Então, uma criança de até 4 anos fez algo porque estava com raiva, ela merece apanhar? Ela merece ser xingada, ameaçada, esculhambada? Ela não consegue se regular, ela não tem capacidade física para isso. Ela merece isso? Não. Tá, então até 4 a gente viu que não. E agora até uma criança porque, né, Rosa, eu já percebi, por exemplo, minha filha tá nessa fase, até os 4, né? Eu já percebi que é nítido quando minha filha tá fazendo de conta. Sabe? Por quê? Porque ela até tenta fazer de conta, né? O imitar, o fingir, mas é nítido, né? Então eles não têm mesmo essa maldade, essa malícia, né? Esse controle todo, realmente. E quando a criança tem acima de 5 anos, quando a criança... É claro que não é uma ciência exata, não é assim uma regra, né? Mas assim, a partir dos 5, eles começam a desenvolver essa capacidade de autorregulação. Então agora ele começa a conseguir dar conta de estar com raiva, agora ele começa a conseguir dar conta. Só que ele vai precisar de você para conseguir se regular. Ele vai precisar aprender com você. Você vai precisar ensiná-lo esse caminho de autorregulação. E se ele não sabe, vai precisar de você. Ele merece apanhar, ser punido, xingado, porque ele não conseguiu se controlar, de repente, numa hora da raiva, ou porque está frustrado, ou porque queria ir lá e não pode, porque queria aquela coisa e não pode, sabe? Eu vi que o pessoal aqui gostou bastante, Rosa, da gente estar falando, comentaram, assim como nós queremos o respeito, temos que respeitá-los também, né? Então, a Camila também falou, uau, ótimo, né? Até porque minha filha toma pouquíssima água, então vai pelo exemplo. Realmente o exemplo é o que mais fala, né? As crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que pelos nossos sermões, né? Na hora da raiva, gente, pensa, na hora da raiva a gente escuta alguma coisa? Se alguém virar pra gente e disser a palavra fica calma, quem fica calma quando a gente fica calma quando você tá com raiva? Então, na hora que a criança tá fazendo birra, na hora que a criança está com raiva, não adianta. A gente precisa ajudar essa criança a se acalmar. Depois que essa criança se acalmou, aí vem as ferramentas para não voltar a acontecer o que aconteceu. Só depois. Primeiro se acalmar. E lá no curso também tem um módulo só sobre ferramentas. Ferramentas práticas. Muitas ferramentas. Eu ensino direitinho, passo a passo, como fazer isso, nessa situação como fazer isso, como agir dessa forma. E aí fica muito mais fácil também quando a gente tem estratégias. Tá, eu não quero mais gritar, não quero mais explodir. Mas eu faço o quê? Bom, ferramentas para a gente saber exatamente o que fazer na hora que o negócio pega fogo. Ótimo. Então, quantos módulos tem esse curso? 7 módulos. E tem 2 bônus também, né? Que eu vi você falando lá no áudio, tem bônus também, né? Tem bônus também. Agora só tem 2 bônus, mas eu estou preparando alguns bônus com muito carinho também, porque eu quero ajudar vocês de verdade a conseguir transformar essa relação, a conseguir transformar esse sentimento de culpa por um sentimento de eu estou fazendo a coisa certa. Eu quero abraçar essa causa com vocês, segurar na mão de vocês e ajudar vocês a respirar e a ter a certeza de que está no caminho certo.
Nossa, Rosa, sério, mais uma vez, estou super ansiosa para assistir as aulas do curso e te agradeço imensamente. Eu sei que já tá passando um pouquinho aí, a gente tinha combinado uma live em torno de 30 minutinhos, já passamos um pouco, né? Mas realmente é muito bom ter essa conversa com você, esclarecer. Gostei muito. Acredito que quem participou aqui também gostou, né? Eu vi bastante pessoas elogiando. Deixa eu voltar lá ver o que que a Carambola Feltro estava comentando que ela entrou sem querer aqui e já sentiu que esse curso é para ela. E ela falou do seu relato também, acho que você não tinha visto antes, né? Você estava comentando ainda. E aí ela comentou aqui, ó, que relato incrível. A gente comete tantos erros achando que está fazendo melhor. É muito difícil educar. Realmente é muito difícil educar, né? E é uma responsabilidade gigantesca. Então você falou exatamente. Não sei, carambola, feltro, acredito que seja uma mulher, né? Eu sei que eu sigo, mas não sei quem está entrando, né? Porque é da empresa. Mas seja muito bem-vinda, a gente mantém contato posteriormente, né? E eu acho que é isso. A gente tem que procurar sempre ser melhor, né? Não existe curso para mãe, como você falou antes, né? De como ser mãe, cada um vai lidar de um jeito em casa, mesmo fazendo o curso, cada um vai agir em casa de acordo com o que te permite, né? O que não sei como dizer, o que o seu corpo consegue reagir, consegue respeitar esse tempo, né? Como você falou, o exemplo de beber água, né? Então cada um vai ter aí o seu limite, né? E vai fazer, tenho certeza que vai fazer o possível, mas que o resultado não vai ser igual para todos, né? Porque vai depender de cada um. Então, tudo depende de mim, sempre depende de mim, né? E eu acho que o primeiro passo, com certeza, é buscar um auxílio. Então, eu sou imensamente grata por você ter aceitado fazer esse curso online e estar disponibilizando ele para nós, Rosa. Então, fico aqui na expectativa. Semana que vem já está saindo, né? Sim, sim, já as aulas já estão começando a subir aí. Já estamos começando a subir para a plataforma, né? O curso está com um preço promocional, né, para a semana de lançamento. E aí, quem aproveitar essa semana, eu acho que o promocional é até amanhã, sexta? Acho que é até Acho que sexta. até sábado, Acho que sábado de manhã. até sábado. Isso, o valor Isso. promocional é até sábado de manhã, de 197 por 147, né? E pode ser parcelado em 4 vezes sem juros no cartão de crédito. E Ótimo. E vai ser um curso que, com certeza, vai transformar a sua relação com você e com o seu filho. E aí, quem quiser, pode chamar de Neia. Sim, pode me chamar ou no WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, ou pode chamar também aqui no direct do Instagram, que eu entro em contato e passo a passo aí para efetuar a compra, tá, gente? E eu acho que é Isso isso, né? mesmo. Alguma mensagem Muito obrigada final? pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Eu amei participar dessa live com você, com vocês aqui. A minha mensagem final eu sei que é muito difícil. Eu sei que é muito difícil porque nós carregamos a nossa criança que não teve todas as necessidades atendidas, né? Eu sei que nossos filhos estão numa geração diferente da nossa, né? Os nossos pais não educaram uma geração como a dos nossos filhos. São crianças cada vez mais inteligentes, mais conectadas, crianças que sabem o que querem, né? E que estão cada vez mais lutando pelo seu lugar. E isso nos causa um desconforto, porque nós não podemos falar, quando a gente era criança, a gente não pôde sentir, a gente não podia sentir raiva, era proibido sentir.
Então, a gente precisa maternar com as necessidades do nosso filho e as nossas necessidades e as nossas necessidades não atendidas quando crianças. Porque às vezes é difícil eu entender que o meu filho pode escolher quando eu não pude escolher, que ele pode sentir quando eu não pude sentir. Então, por isso que às vezes é mais difícil, porque não é só sobre a minha relação com ele, é sobre a minha relação com a minha criança, que também não teve todas as necessidades atendidas. Então, eu sei que é difícil, né? Mas eu quero dizer para vocês que a gente está junta nessa missão. Pode ser mais fácil, pode ser mais leve. Existe um caminho mais fácil, mais leve, e podem contar comigo. O curso já está lá disponível para a semana de lançamento para compra e estamos juntas nessa missão. Rosa, você falando, a gente ouve muito falar, as pessoas falarem, né? Eu quero dar para o meu filho que eu não tive, então eu quero uma educação para o meu filho que eu não tive, né? Hoje nós entendemos que a autoridade é diferente de autoritarismo, né? E antigamente não tinha essa diferença, era no autoritarismo mesmo e pronto, né? Hoje não, hoje nós entendemos que são duas coisas bem diferentes. E com certeza toda ajuda é muito bem-vinda, porque não é uma tarefa fácil ser mãe, né? A maioria das mães trabalham fora, chegam em casa, ainda tem que auxiliar os filhos em casa. Então, depois de todo um dia de trabalho cansativo, estressante, você ainda tem as tarefas do filho para acompanhar, as atividades para fazer, o banho, enfim, tudo. Né? A tarefa da casa e do filho, quando não tem do marido. Então, realmente não é uma tarefa fácil e a gente não pode se cobrar tanto. A gente precisa pedir ajuda. Então, mais uma vez, muito obrigada. Rosa, posso deixar a live salva? Pode sim. Então tá, vou deixar salva. Porque eu já vi aqui que o meu WhatsApp começou a baixar e o pessoal, perdi, tô entrando agora. Deixa Então eu vou salva, deixar sim. salva, tá bom? Caso você queira compartilhar, tá bom? Muito obrigada, ótimo. Rosa, Muito mais uma obrigada, vez. muito obrigada a todas. Um beijo para vocês, minhas mães queridas. Obrigada a todo mundo que esteve presente aqui. Também vi que tinha muitas mamães minhas aí. E qualquer coisa, podem nos chamar no WhatsApp ou aqui no direct que a gente vai responder com o maior carinho, tá bom, gente? Linéia, deixa eu só pedir desculpa se tiver algum homem, é porque como o nosso público é 99% feminino, a gente acaba juntando, a gente acaba falando muito sobre mãe, sobre mulher, né? Mas para você que é pai e que quer também encontrar esse caminho de educar de forma sem violência, sem explosão, né? Cuidando dessa relação com um olhar de intencionalidade, chama a Dinéia para conseguir fazer parte dessa comunidade também, né? Porque também é para você. Eu acho muito legal quando o homem também busca esse caminho, porque aí a gente sente que na nossa casa a gente também não está sozinha nessa busca. A mulher é multifuncional e a mulher multipreocupada, a mulher, né, multi dando conta. E aí, desculpa se tem algum homem aí, algum pai, mas é porque o público é muito maior feminino, né? Feminino, né? É verdade. É verdade, mas eu vi logo do começo que tinha alguns papais entrando aí. Talvez depois tenham saído, mas no começo tinha alguns papais, sim. Então é isso. Obrigada mais uma vez. Boa noite a todos, todo mundo que estava assistindo. Boa noite, Rosa. Um bom restinho de feriado, né? Sim. Beijo, gente. Boa noite, então. Quer tirar uma foto? Eu tirei uns prints antes, mas vamos lá, vou tirar. Tá. Não, mas vamos lá. Alguns você saiu falando, boquinha aberta. Aí, depois eu te mando. Tá bom. Então tá, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Vai ficar salva sim, tá, Thaís? Vai ficar salva.